Fala galerinha, essa videoaula a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre metabolismo de aminoácidos. Mais especificamente a gente vai tratar sobre a primeira etapa do catabolismo de aminoácidos, a remoção desse grupamento amino, tá? E essa remoção do grupamento amino ela acontece no fígado. Então imagine aqui comigo, o aminoácido chegou lá, pode ser da dieta ou de uma proteína endógena, ok? Então gerou um determinado aminoácido, esse aminoácido cai lá direcionado para o fígado, onde ele é retirado desse grupamento amino, tá? A remoção desse grupamento amino aqui, que olha, de qualquer aminoácido, eu coloquei a cadeia R aqui para representar qualquer aminoácido, tá? É realizado por uma enzima chamada de aminotransferase ou transaminase, certo? Qualquer um desses nomes representa a mesma enzima, tá? Então aqui eu tenho um exemplo dessa enzima. Essa enzima ela não vai promover a retirada direta do grupamento amino e liberar a amônia, tá? Ela vai retirar esse grupamento amino aqui, olha, e ela vai transferi-lo inicialmente para o sítio ativo da enzima. Esse sítio ativo ele tem aqui um grupamento, uma coenzima chamada de piridoxalfosfato. Piridoxalfosfato é a região de ligação desse grupamento amino, tá? É uma coenzima que está ligada nessa enzima, presa aqui no sítio ativo. Então a gente vai ter aqui, primeiramente, que, olha, a formação de uma ligação covalente aqui, transitória. Esse grupamento amino aqui ele vai estar ligado na transaminase, tá? E eu vou ter a liberação do alfa-cetoácido. O que é o alfa-cetoácido, Ricardo? É o aminoácido sem o grupamento amino, tá? Então, liberei esse grupamento amino aqui do alfa-cetoácido. Esse alfa-cetoácido ele sai, ok? Para ser utilizado para catabolismo, para produção de energia e tudo mais, beleza? E esse grupamento amino que sobrou ligado aqui na enzima, na transaminase, ele precisa ser direcionado para alguém. E sempre numa reação catalisada por essa enzima, esse grupamento amino aqui, ele vai ser transferido para uma molécula de alfa-cetoglutarato, tá? Sempre, tá? Então aqui, qualquer aminoácido pode chegar. Pode, ele vai gerar aqui, depositar o grupamento amino na enzima, vai ter uma ligação covalente transitória e esse grupamento aqui ele vai ser transferido para uma molécula de alfa-cetoglutarato. Essa enzima aqui ela é específica para esse alfa-cetoácido, ok? Então, olha aqui, tive a transferência, jogando aqui de volta esse grupamento amino para um outro composto, formando o L-glutamato, formando o glutamato, ok? Então, uma reação catalisada por transaminases ou aminotransferases, mesma coisa, sempre vai ter o alfa-cetoglutarato recebendo o grupamento amino, formando o glutamato. Tá? Então, essa enzima é específica para esse campo, ok? Diferente do que eu posso ter vários tipos de aminotransferases. Cada uma vai ser específica para um tipo de aminoácido, tá? Então, eu posso ter aqui, por exemplo, a aspartato aminotransferase, a alanina aminotransferase. Cada uma vai estar utilizando um determinado aminoácido, tá? Então, esse aminoácido vai doar o seu grupo amino para a transaminase, vai formar uma ligação transitória, uma ligação covalente transitória. Esse alfa-ácido sai e vai ser utilizado para a produção de energia. Vai entrar aqui agora numa segunda etapa o alfa-cetoglutarato, que vai receber esse grupamento amino aqui, gerando glutamato. Ficou claro? Ah, Ricardo, o que é esses dois bonequinhos jogando ping-pong aqui? É porque aqui eu quis exemplificar para vocês um tipo de reação do tipo ping-pong, certo? A gente viu isso lá nas aulas de enzimas, que a gente tem reações com mais de um substrato, e aqui a gente tem um tipo de reação que ela é dita como ping-pong, tá? Então ela tem dois momentos. Ela tem um momento onde, vamos começar aqui de novo, que olha, eu tenho aqui uma primeira tacada onde um aminoácido perde o grupamento amino, e eu vou ter aqui, olha, uma outra reação onde o alfa-cetoglutarato vem e vai receber esse grupamento amino. É um exemplo bem interessante da gente estudar esse tipo de reação, a reação do tipo ping-pong, tá? Como eu havia falado com vocês, o alfa-cetoglutarato ele vai ser específico para qualquer transaminase. Sempre eu vou gerar no final o glutamato, tá, ok? E essa reação ela é reversível. Eu posso pegar o glutamato, doar ele para a transaminase e partir
desse grupamento amino para formar um outro aminoácido, tá? Então aqui eu tenho uma reação que ela é reversível, ela pode ir para um lado ou para o outro, beleza? Olha aqui, eu quero dar para vocês aqui como exemplo uma outra figurinha, que olha, que tem aqui representando qualquer uma das transaminases. Ela tem aqui, olha, o grupo piridoxal fosfato como uma coenzima que vai receber esse grupamento amino. Então, olha aqui, né, essa enzima aqui, qualquer uma, ela vai sempre pegar um grupamento amino de um determinado aminoácido e vai transferi-lo para o alfa-cetoglutarato, gerando o glutamato. Tá? Então, qualquer transaminase gera glutamato a partir de alfa-cetoglutarato. Okay? E a partir do L-aminoácido que doou esse grupamento amino, eu vou gerar o alfa-cetoácido correspondente. O que seria isso, Ricardo? Vamos imaginar aqui comigo que, olha, se fosse a alanina, a gente tem uma enzima específica para fazer essa reação para a alanina. Seria a alanina aminotransferase. Ok? A alanina aminotransferase, ela vai pegar o grupamento amino da alanina, vai transferir para alfa-cetoglutarato, formando glutamato, e a alanina, quando perde esse grupamento amino aqui, gera piruvato. Ok? Essa enzima aqui, ela também pode ser chamada de transaminase glutâmica, por causa do glutamato, pirúvica. Ok? Então, é um outro nome que a gente dá para a mesma enzima. Ela pode ser chamada de alanina aminotransferase ou transaminase glutâmico pirúvica, por causa dos produtos que foram formados. Ok? Vamos continuar aqui, que olha, pegar outro exemplo. Vamos falar aqui da aspartato aminotransferase. O que a aspartato aminotransferase faz? Ela pega o grupamento amino do aspartato, transfere para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato e o alfa-cetoácido aqui, que olha, sem o grupamento amino do aspartato. Então, o oxalacetato gerado aqui, o que é esse oxalacetato? É o aspartato menos o grupamento amino, certo? Então, ele é chamado de alfa-cetoácido. O aminoácido é o aspartato, o alfa-cetoácido correspondente é o oxalacetato. Okay? Note que o produto final formado aqui é o mesmo em relação ao glutamato, mas mudou em relação ao outro alfa-cetoácido, porque a gente tem aqui um aminoácido diferente e uma enzima diferente, que eu vou chamar de aspartato aminotransferase, ou também, com base nos produtos liberados, na transaminase glutâmico, por causa do glutamato, oxalacética, por causa do oxalacetato. Ok? Ah, Ricardo, está muito difícil esses nomes aí, precisa decorar? Mais uma vez, não precisa decorar. Entendendo aqui o processo geral já está de bom tamanho. O que é o processo geral que eu quero que vocês entendam? Que toda aminotransferase vai transferir o grupamento amino de um determinado aminoácido para alfa-cetoglutarato, formando o alfa-cetoácido correspondente aqui de um lado e o glutamato do outro. Tá? Então, qualquer aminotransferase ou transaminase vai gerar sempre glutamato. Tá? E o alfa-cetoácido correspondente ao aminoácido que sofreu a transaminação. Beleza? Ficou claro, né? Dei para vocês 2 exemplos, mas a gente tem outros. Tá? Todos os outros vão sempre utilizar alfa-cetoglutarato para receber o grupamento amino, formando glutamato. Beleza, né? E o que acontece com esse grupamento amino que gerou aqui no glutamato? A gente não precisa perder ele, retirar esse grupamento amino? Então imagine aqui comigo. Eu tenho lá aquele monte de aminoácidos, 20 aminoácidos, certo? Na proteína. Para utilizar qualquer um desses aminoácidos para a produção de energia, eu preciso retirar o grupamento amino dele. Concorda comigo? Beleza, né? Então aqui, olha, aqui eu dei 2 exemplos. Eu retirei o grupamento amino da alanina, gerei piruvato. Eu retirei o grupamento amino do aspartato, gerei oxalacetato. E tem os outros, todos os aminoácidos que a gente tem na composição de uma proteína. Tá? Para isso, eu vou ter uma aminotransferase para cada um. Tá? E aqui eu vou gerar sempre o alfa-cetoácido correspondente, que vai ser direcionado para a síntese de energia. E sempre eu vou estar gerando quem aqui? Que, olha, o glutamato. O glutamato sempre vai ser o receptor desse grupamento amino. E agora, o que eu faço para poder desovar esse grupamento amino? Como é que eu tiro ele aqui para poder também eu metabolizar o glutamato, certo? O glutamato, pessoal, ele precisa ser removido e esse processo de remoção ele acontece na matriz mitocondrial.
Então aqui a gente tem o transporte do glutamato para o interior da mitocôndria. E aqui esse aminoácido ele vai sofrer um processo que a gente chama de desaminação oxidativa. Não é mais uma transferência de grupamentos do amino. Agora aqui na mitocôndria vai acontecer a retirada propriamente dita desse grupamento amino. Quem é que catalisa essa reação? Uma enzima chamada de glutamato desidrogenase. Certo? Então, olha, o que vai fazer? Uma desidrogenase já é uma reação que a gente já está começando a ficar mais familiarizado, certo? Desidrogenase promove reações de óxido-redução. Então, alguém vai oxidar e alguém vai reduzir, certo? Quem é que vai oxidar aqui? Que, olha, o glutamato vai sofrer oxidação e vai perder esse grupamento amino aqui e alguém precisa reduzir, certo? Lembram comigo? Toda vez que eu ouvi falar de desidrogenase, alguém vai oxidar, outro componente precisa reduzir, certo? Então aqui quem que vai reduzir? Um NAD ou NADP, para formar NADH ou NADPH. Pessoal, olha que interessante. A única enzima que existe que consegue utilizar tanto NAD ou NADP para receber esses elétrons e formar NADH ou NADPH é a glutamato desidrogenase, ok? Todas as outras desidrogenases que vocês já ouviram falar até agora, ou elas utilizam NAD ou NADP, certo? Ou FAD, né? Que não vem ao caso aqui agora. Mas a glutamato desidrogenase é a única que consegue utilizar dois componentes, tá? Ou NAD ou NADP, o que tiver ali na presença, ok? Ficou claro? Beleza, então nessa reação aqui de desaminação oxidativa, a gente tem a liberação do grupamento amino aqui, que estava ligado no glutamato, na forma de amônia, ok? E o glutamato sem o grupamento amino é quem? Alfa-cetoglutarato, que a gente acabou de ver anteriormente. Esse alfa-cetoglutarato pode retornar para o citosol e receber mais grupamentos amino para novamente, olha aqui, olha, ele vem para cá, ele recebe um grupamento amino por aquelas reações que a gente acabou de ver, né? Olha, o alfa-cetoglutarato recebe aqui grupamentos amino dos outros aminoácidos. Ele volta aqui para matriz mitocondrial, isso aqui dentro do hepatócito, tá, gente? E aí ele é desaminado, liberando amônia, ok? A amônia no citosol, ela pode ser utilizada para, por exemplo, aminação redutora do alfa-cetoglutarato, para sintetizar os outros aminoácidos, ok? O caminho inverso, certo? Disso aqui pode acontecer, tá? Mas em excesso, essa amônia que cai aqui no citosol, pode cair na circulação sanguínea aqui, também, a gente vai ver como é que isso pode acontecer. Essa amônia ela é tóxica, ok? Para animais, para mamíferos, então a gente precisa metabolizá-la. Aí a gente vai ver daqui a pouco como é que isso acontece, tá? Essa metabolização da amônia, para um componente atóxico, acontece no hepatócito, tá? Mas aqui vocês vão concordar comigo que todas essas reações que a gente acabou de ver estão acontecendo no hepatócito, no fígado, tá? Então no fígado a gente produz a amônia devido à degradação, à retirada dos aminoácidos, tá? E ela ali no fígado mesmo ela é metabolizada. Mas existem algumas situações onde outros tecidos conseguem produzir amônia. Então, como é que a gente faz com essa amônia que foi produzida em outros tecidos? A gente tem que ter em mente que a amônia é extremamente tóxica, ok? E a amônia livre ela não pode ser transportada de maneira livre na nossa circulação sanguínea, ok? Onde é que a gente tem produção de amônia além de desaminação de aminoácidos, certo? A gente também tem a produção de amônia na degradação de nucleotídeos, de DNA, ok? Então, os nucleotídeos, ao serem degradados, eles geram amônia livre, ok? Isso num determinado tecido, imagine lá um músculo, por exemplo, ou qualquer outro tecido. A degradação de nucleotídeos ali gera amônia livre, tá? E essa amônia livre, ela não pode ser transportada na corrente sanguínea de forma livre, porque ela é tóxica, tá? Então, a gente precisa arrumar alguma maneira de transportar essa amônia de maneira não tóxica. Então a gente vai ver aqui agora dois processos de transporte de amônia para o fígado, onde ela vai ser metabolizada. Tá? Então o primeiro deles é um transporte que a gente chama de via da glutamina. É o transporte de amônia via glutamina. Como é que isso acontece? Imagina lá no tecido onde a gente teve a degradação de nucleotídeos e produziu amônia livre. Naqueles tecidos, a gente tem uma enzima chamada de glutamina
sintase. O que a glutamina sintase faz? Ela sintetiza glutamina a partir de glutamato mais amônia livre, certo? Então olha aqui, olha, o glutamato está aqui, ela vai ser inicialmente preparada aqui, que olha a condição de um grupamento fosfato, a gente tem gasto de ATP, e depois desse preparo, esse componente aqui recebe a amônia livre, tá? Então essa amônia livre é incorporada à molécula de glutamato, formando glutamina, tá? A glutamina ela é direcionada então para locais onde a gente tem enzimas que conseguem retirar esse grupamento amino da glutamina, liberando novamente a amônia, tá? Onde é que acontece isso? Intestino, rins e fígado. Nesses locais aqui a gente tem uma enzima chamada de glutaminase. A glutaminase também promove desaminação da glutamina, ok? Essa desaminação aqui libera a amônia, tá? E essa amônia, por exemplo, se estiver no fígado, essa glutaminase, ela vai sofrer o metabolismo lá de desintoxicação. Se foi produzido no intestino ou no rim, ela vai ser direcionada, vai ter um caminho mais curto agora para seguir para o fígado, onde vai ser utilizada para a síntese de ureia. Tá? A ureia é um componente atóxico, a amônia ela é extremamente tóxica, ok? Então aqui a gente viu um primeiro sistema de transporte, tá? Glutamato recebeu aquela amônia livre, formando glutamina chega lá no fígado, pela ação da glutaminase ela retira esse grupamento amino, formando amônia e regerando glutamato. O glutamato pode cair novamente na corrente sanguínea, ser direcionado novamente para os tecidos, onde a gente precisa fazer novamente esse transporte, certo? Então a gente tem aqui mais ou menos como se fosse um ciclo, tá? Glutamato entrando aqui no início e sendo regenerado no final, beleza? Outra possibilidade que a gente tem também de utilização de aminoácidos e liberação de grupamentos amino é quando a gente utiliza proteínas musculares para a produção de energia. Tá? Como assim, Ricardo? Eu posso utilizar proteína do meu músculo para produção de energia. Com isso, eu vou utilizar essas proteínas, elas vão ser degradadas em aminoácidos. Tá? Primeiro, nos músculos a gente também tem aminotransferases. Tá? Então, as aminotransferases vão transferir, eu suponho lá, tem lá meus 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos eu estou num processo de jejum muito prolongado e eu vou utilizar proteína muscular para a produção de energia. Então, nesse músculo, a gente tem a possibilidade de utilizar 20 aminoácidos para a produção de energia. O aminoácido ele vai perder o grupamento amino para o oxalacetato, formando glutamato, conforme a gente viu anteriormente. A gente não tem aqui a atuação de várias aminotransferases. Então, aqui eu vou gerar o alfa-cetoácido, que vai ser direcionado para a síntese de energia, e eu vou gerar sempre glutamato. Tá? Como é que eu posso fazer o transporte desse grupamento amino aqui ligado ao glutamato lá para o fígado para ele ser metabolizado? Olha aqui que interessante isso aqui, gente. Eu tenho um transporte duplo de dois componentes aqui ao mesmo tempo. Vamos supor aqui comigo que, olha, eu tenho num jejum prolongado, eu não tenho glicose, certo? E num jejum prolongado a gente tem um processo que a gente discutiu nas aulas passadas, que é a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É a síntese de glicose a partir de fontes não glicídicas, certo? A gente pode pegar, por exemplo, aqui que, olha, nessa gliconeogênese ela acontece onde? Vamos relembrar? Lá no fígado. Então, no fígado gerou glicose por gliconeogênese. Glicose chegou no músculo, tá? Essa glicose, a gente está no processo de jejum, então a gente também está degradando proteína muscular, está gerando aqui grupamento amino ligado ao glutamato, tá? Se eu for retirar todo esse glutamato daqui, que foi sintetizado a partir de alfa-cetoglutarato, eu vou ficar em depressão com esse componente. Então eu não vou conseguir mais jogar grupamentos amino no alfa-cetoglutarato. Então o que eu posso fazer? O glutamato, ele pode, ao invés de ir para o fígado e perder o grupamento amino, no músculo acontece o seguinte, esse glutamato ele transfere seu grupamento amino para piruvato, ok? Por ação da alanina aminotransferase. Nessa reação vai gerar quem? Alanina, certo? E alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, isso está tudo no músculo, tá? Acompanhe comigo. O alfa-cetoglutarato ele pode novamente receber grupamentos amino de outros aminoácidos, gerando glutamato. Tá? Ricardo, e esse piruvato? De onde que ele surgiu?
na via glicolítica, certo? Então, na via glicolítica aqui da glicose, a glicose, ao ser degradada, gera o piruvato, tá? O piruvato, ao receber, o piruvato é um alfa-cetoácido. Ele pode receber o grupamento amino do glutamato para gerar a alanina, tá? Essa alanina, ela cai na corrente sanguínea. Olha que bacana isso aqui. E ela vai parar lá no fígado. O que essa alanina está carregando? Ela está carregando o grupamento amino dos aminoácidos que foram degradados e ela está carregando o grupo amino que ela se ligou ao piruvato. Então, ao chegar no fígado, a alanina ela sofre nova reação de transaminação. Ela vai doar seu grupamento amino para um alfa-cetoglutarato no fígado. E aqui no fígado vai gerar glutamato, olha que legal, e regenerar o piruvato. O glutamato aqui é o mesmo glutamato que saiu lá dos músculos? Não é. É um glutamato que foi gerado no fígado. Aqui no fígado, o glutamato ele vai perder o grupamento amino por desaminação oxidativa, como a gente acabou de ver naqueles slides anteriores. Tá? E aqui essa amônia gerada aqui no fígado vai ser metabolizada à ureia, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Beleza, e essa alanina aqui, o que eu faço com ela? Ela perdeu o grupamento amino e gerou piruvato. Olha aqui, não tinha piruvato aqui em cima? O piruvato recebeu, deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil de entender, esse piruvato recebeu um grupamento amino e gerou a alanina. Chegou lá no fígado, ele perdeu o grupamento amino, onde ele vai ser metabolizado à ureia, e regenerou o piruvato, que pode ser utilizado pela gliconeogênese para a síntese de glicose. Ou seja, eu tenho um ciclo aqui acontecendo. Esse ciclo é chamado de ciclo da glicose-alanina. A glicose é sintetizada no fígado pela gliconeogênese, ou seja, eu estou sintetizando glicose a partir do piruvato. Tá? Glicose cai na corrente sanguínea, vai ser utilizada nos locais que a gente está precisando. Tá? Onde? Por exemplo, no músculo. No músculo vai precisar de glicose? Vai. Então aqui olha, a glicose ela vai ser degradada na glicólise para gerar piruvato. E vai dar continuidade ao ciclo. A gente também está degradando proteína. Para degradar a proteína, a gente precisa retirar os grupamentos amino dos aminoácidos. Esse grupamento amino se liga novamente aqui ao glutamato primeiro. Perdão. O glutamato transfere esse grupamento amino pro piruvato por essa enzima aqui, gerando alanina e alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato daqui dos músculos ele não sai. Ele vai continuar recebendo grupamentos amino dos aminoácidos teciduais para a produção de energia. Tá? E gerou aqui no final a alanina, que vai cair na corrente sanguínea e ela vai ser regenerada. Olha que legal, a alanina vai perder o grupamento amino para formar um novo glutamato, agora aqui no músculo, que vai sofrer desaminação oxidativa para gerar amônia. Tá? E a alanina, ao perder o grupamento amino, regenera o piruvato, que pode novamente participar da gliconeogênese para gerar glicose e dar continuidade a esse ciclo. Ok? Ah, cara, isso está complicado demais isso aqui de entender. É um pouquinho complicado? É. Mas vamos tentar entender o mecanismo principal disso daqui. O que eu estou fazendo? Eu estou transportando grupamentos amino que foram gerados no músculo para o fígado. Tá, ok? E nesse processo de transporte, eu tenho aqui quem faz o transporte reverso aqui, que olha, eu estou conseguindo pegar a glicose do fígado e levando para o músculo. E levando para o músculo, ok? Aí, o músculo, quando recebe glicose, ela degrada na via glicolítica, gera piruvato. Piruvato não é uma fonte para síntese de glicose na gliconeogênese? É. Eu consigo sintetizar glicose por gliconeogênese no músculo? Não consigo. Então, joga esse piruvato aí lá para o fígado para ele fazer essa nova síntese. Para ele não fazer uma viagem perdida, ele pode carregar o grupamento amino aqui ao mesmo tempo para poder juntar duas coisas numa função só. Certo? Ou seja, otimizar o meu sistema. Eu preciso de jogar o piruvato para o fígado para fazer gliconeogênese e eu preciso jogar os grupamentos amino no fígado para transformá-la em ureia. Ok? Ficou claro, né? Beleza, se não tiver ficado muita dúvida aí, vocês mandem para mim as dúvidas no fórum que a gente tenta responder, ok? Mas podem também folhear lá, procurar o capítulo onde está descrito esse processo, ler novamente como é que acontece esse processo, que a gente consegue consolidar melhor o que está acontecendo aqui, beleza?
A gente vai ficar por aqui nessa videoaula. Nas próximas a gente vai continuar discutindo a parte do catabolismo dos alfa-cetoácidos gerados. Até aqui a gente conseguiu compreender como é que eu tiro o grupamento amino e coloco ele direciono ele para o fígado. Nas próximas a gente vai entender como é que acontece o catabolismo dos aminoácidos e como que eu consigo transformar amônia em ureia. Beleza? Fico aguardando vocês então nessas nossas próximas videoaulas.